Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus. Deus sempre tem uma bênção para o coração daqueles que o buscam. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje, que especial. Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor, nesse dia 18 de julho de 2023. Palavra viva e eficaz, 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 12, até o capítulo 27, versículo 34. Amém, irmãos? Destes se fizeram as turmas dos porteiros, alternando os principais dos homens da guarda, juntamente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte. E para Obed-edom a do sul, e para seus filhos a casa dos depósitos, para Supim e Osa a do ocidente, junto à porta Selequete, perto do caminho da subida. Uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém para as casas dos depósitos de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, e 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos Coraitas, e dentre os filhos de Merari. E dos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos Gersonitas, que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas de Ladã, Jeiel. Os filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seu irmão, esses tinham cargo do tesouro da casa do Senhor. Dos Amrabitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas, e Sebuel, filho de Gerson e filho de Moisés, era o chefe dos tesouros. E seus irmãos foram do lado de Eleazer, Rebaía, seu filho, Jesaía, seu filho, e Jorão, seu filho, Ezique, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das casas dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos da guerra, dedicaram ofertas para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, tudo o que qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Isaritas, Quenanias e seu filho foram postos sobre Israel como oficiais e como juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes 1.700, que tinham a superintendência sobre Israel, além do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o chefe, segundo as suas gerações, conforme as suas famílias. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefe dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Esses são os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo líder era Miclote. Também em sua turma havia 24.000.
O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia valente entre os 30, e sobre os 30, e na sua turma estava Amizabade, seu filho. O do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois deles Ebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Eles, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo mês, Eudai, o Netofatita, de Otniel. Também em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam, sobre os Rubenitas era líder Eliezer, filho de Zicre. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú. Dos irmãos de Davi, sobre Isacar, Onri, filho de Mical. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Azriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azarias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os príncipes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que haviam de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou. E porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, assim o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros dos campos, das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava nas adegas do vinho, Zabde, o Sifmita. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas de Baal-Anã, o Geredita. Porém, Joá sobre os armazéns do azeite. E sobre o gado que pastavam em Saron, Sitrai, o Saraonita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Ubil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita. Todos esses eram administradores das fazendas que tinham o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido e também escriba. E Jeiel, filho de Acmoni, estava com os filhos do rei. E Aitófel era do conselho do rei. E Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitófel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, porém Joabe era o general do exército do rei. Amém, irmãos? Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 13, ao capítulo 5, versículo 5. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que
são da lei, são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abrão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituiu. Perante aquele ano qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificada na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, irmãos? Livro de Salmo, capítulo 14, versículo 1 a versículo 7. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazendo abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e, juntamente, se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comessem pão, e não invocam o Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivesse já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém, irmãos? Provérbios 19, versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhe pagará o seu benefício. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhe pagará o seu benefício. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.